hoje a gente vai ver dicas práticas mesmo de como se conectar melhor com as pessoas. Vocês que fazem palestras, que vendem, como a gente consegue prender a atenção das pessoas e sustentar essa atenção por mais tempo. Sabe aquela sensação assim de que aquela pessoa gostosa de ouvir, ou aquela pessoa que você fala, nossa, eu acho que eu conheço ela de algum lugar, que cria aquela conexão, aquela empatia já de cara, ou tem um papo gostoso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E isso é uma questão de técnica, é que nem o carisma, não é uma coisa que a gente nasce ou não nasce com isso, né? Algumas pessoas têm o dom, é que nem criatividade, algumas pessoas têm esse dom e ninguém mais pode ter. Não, a gente consegue desenvolver isso e a conexão ela tá totalmente conectada, linkada com a empatia. E a gente pode fazer isso utilizando uma tecnologia que todo mundo nasceu no cérebro aí, que chama neurônio espelho. Que diacho é esse neurônio espelho? Resumindo assim, bem simples, quando eu, por exemplo, imagino que eu tô correndo, fecho o olho lá, imagino eu correndo, as mesmas áreas do cérebro de quando eu realmente tô correndo, elas acionam. A mesma coisa quando a gente vê isso numa outra pessoa. Então, se a gente vê uma expressão de nojo, por exemplo, que é mais ou menos assim, eu não sei fazer direito. Quando a gente sente nojo, esse musclinho aqui do nariz, como você sabe quando a gente tampa o nariz, assim, que a gente não quer sentir o cheiro de alguma coisa? Então, esse músculo aqui, ó, ele sobe, né? Essa é a expressão do nojo. Então, quando a gente vê alguém sentindo nojo, no nosso cérebro acionam lá os neurônios espelho. Então, a mesma região de quando a gente está sentindo nojo, ela é acionada. Isso não quer dizer que a gente está sentindo nojo também. Isso quer dizer que a gente consegue ler o nojo da outra pessoa porque acionou as mesmas regiões lá no cérebro. E isso em tudo, isso em toda a linguagem corporal. A gente aciona o mesmo lugar. E aí, então, por que a gente, se a gente tem essa tecnologia, por que a gente não consegue bater o olho na linguagem corporal de uma pessoa e fazer a leitura? Porque a gente não mandou upload de informações lá, atualizando esse banco de dados do neurônio espelho, para ele conseguir fazer essa leitura. Então, quanto mais a gente começar a imitar a linguagem corporal do outro, a forma do outro, a gente vai criando essa empatia de uma forma mais rápida e eficaz. Então, eu consigo entender melhor o que aquela pessoa está sentindo se eu começo a imitar as expressões faciais dela, imitar as posições do corpo que ela tá. É claro que se uma pessoa tá lá super fechada e aí você tá lá falando com ela e você quer se conectar com ela, é claro que você não vai ficar assim também super fechado para criar essa empatia, tá? Então, assim, bom senso, gente. Tem muitas pessoas que chamam essa técnica do espelhamento, de você imitar os gestos da outra pessoa, de rapport. Isso vale para tudo, para o tom de voz, para o tipo de linguagem que aquela pessoa fala, do sotaque, as palavras que aquela pessoa usa, a velocidade da voz, a altura da voz e as posições corporais. Então, se eu estou conversando com uma pessoa e ela está, por exemplo, nessa posição com a linguagem corporal, se eu assumo uma posição parecida com essa, ou a gente está sentado e as duas pessoas estão com a perna cruzada e uma mão apoiada na mesa e outra assim na mesa, eu faço igual. O tom de voz, a velocidade da fala, tudo isso a gente vai criando essa similaridade. Pessoas se conectam com pessoas e mais do que isso, a gente se conecta, a gente se identifica mais com pessoas parecidas com nós. E aí, se isso acontece pelo tom de voz, pelas palavras, até pela vestimenta, tem uma indicação para as pessoas, por exemplo, que vão fazer entrevista de emprego, se você sabe mais ou menos como é a forma que as pessoas se vestem naquele ambiente de trabalho, se você for com uma roupa parecida, você cria uma conexão, uma identificação mais de cara. E isso não quer dizer que a gente vai perder a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade, aquilo que é nosso. Não, porque lembra que eu falei, por exemplo, o timbre de voz, ele
é único nosso. Por mais que eu tô falando na mesma velocidade que a outra pessoa, por mais que eu traga um tom de voz mais presente para comunicar confiança, se eu não levem ao pé da letra, então eu vou fazer tudo igual aquela pessoa, imitando como se fosse aqueles palhaços de pegadinha que ficam seguindo as pessoas imitando igualzinho, né? Mas se eu começo a entrar, né, colocar informação lá para o nosso neurônio espelho de como é aquela pessoa, a gente consegue entender melhor o que ela está sentindo, quais são as aspirações daquela pessoa, quais são as intenções, quais são as dores dela, tá? Isso facilita o processo de empatia e o processo de conexão.